Bora lá, meu povo, refração, professor Lucas. Vem comigo, exercício teórico, tá? Mas um exercício legal para a gente entender um pouquinho da matéria. Olha só, uma proposta de dispositivo capaz de indicar a qualidade da gasolina vendida em postos e, consequentemente, evitar fraudes, poderia utilizar o conceito da refração luminosa. Então vamos lembrar um pouquinho. Refração é quando a luz muda de meio. E ao mudar de meio, ela diminui a sua velocidade, por consequência o seu comprimento de onda, e por conta disso ela pode sofrer um desvio. Nesse sentido, a gasolina não adulterada na temperatura ambiente apresenta uma razão entre os senos dos raios incidentes e refratado de 1,4. Essa razão, gente, é conhecida também como índice de refração, tá? Então, ele está falando que a gasolina boa, a gasolina boa eu vou chamar ela de vermelhinha. A não adulterada, ela tem um índice de refração equivalente a 1,4. Desse modo, fazendo incidir um feixe de luz proveniente do ar com um ângulo fixo e maior que zero, ou seja, para que ocorra o desvio, qualquer modificação no ângulo do feixe refratado indicará adulteração no combustível. Ou seja, se eu tiver uma gasolina com índice de refração 1,5, ele vai desviar mais. Se eu tiver 1,3, ele desvia menos. Não importa se eu estou desviando mais ou desviando menos. Desviou mais ou menos, desviou a mais do que o 1,4, ou seja, a gasolina está adulterada. É isso que ele está falando. E ele fala, em uma fiscalização, o teste apresentou um índice de refração de 1,9. Então, o índice que ele me deu é de 1,9, ou seja, a gasolina estava adulterada. A gasolina tinha um índice de refração maior, ou seja, a luz sofreu um maior desvio. Qual foi o comportamento do raio? Bom, para responder essa pergunta, é importante nós lembrarmos da aula teórica, tá? A aula teórica fala o seguinte para a gente: se eu tiver um líquido, tá? Um meio que separa, vamos lá, melhorar aqui. Se eu tiver um meio separando uma superfície separando dois meios. No caso, ar e gasolina. Tá? O que acontece? Aqui é o ar, aqui é a gasolina. É interessante sempre adotarmos o nosso eixo de referência dado por essa reta normal. Está vindo um feixe luminoso, gasolina boa. O feixe luminoso vem do ar e entra na gasolina. Esse é o ângulo de incidência. Como? Se a gasolina não tivesse adulterada, ela vai ter um índice de refração 1,4. Nesse caso, ela estaria vindo do meio ar, que a gente pode assumir como um índice igual a 1, para um índice igual a 1,4, ou seja, do meio menos para o meio mais. E do meio menos para o meio mais, chega a mais. Esse seria o desvio sofrido pela luz. Porém, num teste feito com a gasolina adulterada, eles encontraram 1,9 como índice. Então, o feixe luminoso veio e, por conta desse índice, ele chegou mais próximo ainda da gasolina. Por que eu sei que o desvio dele aproximou da normal? Porque ele veio do 1 para o 1,9, ou seja, do meio 1 para o meio mais ainda. Do meio menos para o meio mais, chega a mais. E se fosse ao contrário, seria do meio mais para o meio menos, chega a menos. Então, tendo essa ideia em mente, nós sabemos que o comportamento do raio refratado foi o quê? Se aproximou-se da superfície normal de separação dos líquidos, opção E de escola.